Bom dia, como vocês estão? Que Deus possa abençoar este dia na nossa vida. Ele só está começando e que possa começar com a presença de Deus. Hoje eu quero meditar com vocês em João 17, no verso 23, que fala: Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos na unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes como também amaste a mim. Primeira coisa que eu gostaria de falar sobre esse verso é sobre a unidade como um reflexo do céu. Quando Jesus intercede para que os seus seguidores vivam em perfeita unidade, Jesus não está mencionando que ele quer apenas unidade de ideias ou unidade de propósitos. Jesus está pedindo que tenhamos uma unidade de coração e espírito, uma unidade que seja semelhante à unidade que ele tem com Deus Pai. Qual é essa unidade? A unidade que é santa, harmoniosa e indissolúvel. A outra coisa que Jesus está ensinando para a gente é sobre intimidade. Essa unidade ou essa união, ela só é possível quando cada pessoa tem uma relação profunda e pessoal com Jesus. Não existe unidade sem intimidade. Eu vivo falando isso aqui. Nós não temos como nos relacionar com Jesus se nós não abrirmos os porões do nosso coração, se nós não contarmos para Jesus as nossas aflições, ou se nós não colocarmos os nossos planos diante da presença de Deus. Quanto mais perto de Jesus, mais próximo também nós estaremos uns dos outros, porque a raiz dessa conexão em ouvir a palavra de Deus, obedecer e amar a Ele como Ele é, como Ele gostaria que fizéssemos, não só vai nos aproximar dele, como também dos nossos objetivos e das pessoas que a gente ama. A outra questão que eu acredito que a gente aprende com esse verso é sobre o testemunho vivo que nós somos capazes de dar quando estamos em unidade com Jesus. Quando a gente vive essa unidade sincera, as pessoas que nos cercam, o mundo que nos observa, reconhece que tem algo diferente. A presença de Deus está entre nós e as pessoas sentem. Isso aponta diretamente para Jesus na nossa vida, mostrando que, se a gente tem intimidade com Ele, não tem como a gente passar desapercebido. A outra coisa que eu acredito que este verso quer nos ensinar é o chamado à nossa autenticidade espiritual. Essa unidade que Jesus está falando, ela não se constrói com a aparência ou esforço humano apenas. Apesar de que eu acredito sinceramente que nós temos que estar muito atentos e em oração, pedindo, suplicando por discernimento e sabedoria, porque nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de muita aparência, muita mentira e muitas palavras soltas ao vento, seja nas redes sociais ou de pessoas que às vezes estão perto de nós, que de repente não tem esta unidade, mas tenta mostrar esta aparência. A Bíblia já nos alertou sobre isso, dizendo que nós viveríamos tempos difíceis e que haveriam pessoas que teriam uma aparência de piedade, mas essa aparência não iria condizer com a realidade do que é viver com Cristo Jesus. Então, nós temos que ter cuidado, porque não é a performance da pessoa, não é o que ela fala,
não é o tanto de dinheiro que ela tem por ela falar que ela tem prosperidade, bênção por andar com Deus, porque eu já disse para vocês também que prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, muito menos a bênção. O dinheiro é um dos frutos de bênção e prosperidade, mas existem muitas outras coisas envolvidas nisso. O que a gente precisa cultivar, de fato, e perceber, pedir esse discernimento e essa sabedoria, é para entender se ali há um relacionamento autêntico com Deus. Seja na oração, seja naquilo que você ouve, seja no quanto e de que forma a pessoa fala da palavra de Deus. Muito cuidado. Então, a conclusão que eu chego com vocês é: primeiro, que João mostra para a gente que a unidade entre os filhos de Deus é fruto da presença de Cristo em cada um de nós. Essa união é verdadeira e essa união não é superficial. Ela nasce de uma intimidade real com Deus. Quanto mais próximos de Jesus, mais naturalmente nós vamos nos tornar pessoas espirituais, cuidadosas e amorosas uns com os outros. Essa unidade também é um testemunho ao mundo que cerca a gente. Ela revela que Deus nos ama com o mesmo amor que tem por Cristo Jesus. Não se trata de concordar com tudo, não se trata da gente achar que podemos de alguma maneira intimidar as pessoas com a nossa religião. Se trata de uma intimidade genuína. O que eu deixo para vocês aqui é que a oração de Jesus é uma convocação para a gente viver conectada com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo neste tempo que estamos vivendo. É somente por meio desta ligação genuína, autêntica e real que a gente vai sentir o amor de Deus e vai conseguir transmitir esse amor. Então eu deixo aqui para você esta reflexão e que Deus possa te dar esse discernimento, essa sabedoria e especialmente esta unidade com Ele. Que Deus te abençoe.